Shalom, pessoal. Hoje nós vamos trabalhar as páginas 25 e 26 do livro Hebraico Fácil. E nessas páginas nós vamos trabalhar um pouco mais sobre os adjetivos. Então a gente já vê de cara aqui que os adjetivos e os verbos também concordam em gênero com o substantivo ou com o pronome pessoal ao qual se refere. Então nós temos a questão dos adjetivos que vão concordar com o substantivo e também o verbo quando ele está no presente, tá? Os verbos no presente, eles funcionam como nomes, então eles flexionam em gênero e em número. Mas os verbos nós veremos com maior destaque em páginas posteriores. Vamos dar uma olhada então como é que fica essa questão do adjetivo. Vamos ver aqui. Eu tenho aqui a palavra sucar, que é açúcar. Então ela é masculina. Então, a palavra doce está no masculino também, ó. Matok. Matok. Sucar, matok. Já o gá, que é feminino, o gá. Eu tenho o adjetivo no feminino. O gá metuká. Então, o adjetivo ele vai concordar em gênero e também em número com o substantivo. Aqui temos outros exemplos. Aqui por último, olha, David, shamen. Davi é gordo. Yael, loshmna. Yael não é gorda. No caso do verbo, pessoal, o feminino ele vai ter uma dessas duas terminações aqui. Às vezes aqui, ao invés de et, pode ser at, que nós temos verbos no feminino. Rotsa, tassa, ohevet, ohelet. Então, com essas duas terminações aqui. A questão do verbo, nós vamos trabalhar bem devagar, tá? Eu vou mostrar para vocês uma forma de estudar o verbo que vai ficar muito fácil para vocês reconhecerem quando o verbo vai usar essa terminação ou quando ele vai usar essa outra aqui. Ainda sobre o adjetivo, nós vamos observar que ele vai seguir o substantivo, tá? Então você geralmente coloca primeiro o substantivo e depois você coloca o adjetivo. Olha, sucar, matok, uga, teimá. Então, o correto é você colocar primeiro o substantivo e depois o adjetivo. Agora eu quero mostrar para vocês aqui a seguinte situação. Quando o substantivo estiver definido. Então, observe aqui que o autor colocou as frases, olha, estão todas indefinidas, né? Açúcar doce, bolo saboroso, comida saborosa, um homem gordo, uma mulher bonita, tá? E quando o substantivo estiver definido, e aí nós vamos ter aqui uma alteraçãozinha que não funciona como no português, tá? Então olha só, o artigo definido precede não só o substantivo definido, como também o adjetivo que acompanha. Então quando você quiser fazer uma construção de um substantivo com adjetivo estando essa construção definida, você vai precisar, olha aqui, ó, você vai usar o artigo nós já vimos, né, que é esse rei aqui, ó. Esse artigo ele vai aparecer não somente junto ao substantivo, mas também junto ao adjetivo, para a construção ficar definida. Então, quando você quiser falar o homem gordo, você tem que falar Haish Hashamen. O café doce, a café hamatok. Tem que colocar o artigo nos dois, tanto no substantivo quanto no adjetivo. Se você não colocar o artigo aqui, ó, no adjetivo, sabe o que vai acontecer? A frase vai ficar assim, ó. O homem é gordo. Então, se eu falo Haish Shamen, eu estou dizendo o homem é gordo. Para eu falar
o homem gordo, eu tenho que falar Haish Hashamen. Okay? Aqui ele vai mostrar essa diferença que eu acabei de dizer. Olha aqui, ó. O bolo está saboroso. Ou o bolo é saboroso. Então, eu tenho aqui o que nós chamamos em hebraico de função do adjetivo. Então, o adjetivo ele tem duas funções. A função atributiva e a função predicativa. Na função atributiva, é essa que nós vimos aqui antes. Tanto com o substantivo definido ou com o substantivo indefinido. Isso aqui é a função atributiva, olha. Açúcar doce, bolo saboroso. Função atributiva. E aqui eu tenho a função atributiva ainda mais definida agora, ó. Haish Hashamen, Hakafé, Hamatok. Então, função atributiva. Na função predicativa, eu vou fazer o uso do verbo de ligação, ó. Haugá teimá. O bolo é ou está saboroso. Tá vendo? Olha a diferença aqui, ó. Haugá teimá. Revisando. Se eu coloco artigo nos dois, função atributiva, eu junto tudo. O homem gordo. Haish Hashamen. Se eu não utilizo o artigo no adjetivo, eu tenho a função predicativa e com isso eu uso o verbo de ligação. Augá teimá. O bolo é ou está saboroso. Pessoal, se tiver alguma dúvida aí quanto ao uso do adjetivo nas suas duas funções, é só perguntar no grupo. Na próxima aula nós vamos terminar essa página 26, onde nós vamos trabalhar o texto proposto pelo livro aqui de conversação e colocando em prática isso que nós vimos aqui sobre o adjetivo e sobre o verbo, e também faremos os exercícios propostos aqui nas páginas seguintes. Shalom!